em 1934, após uma mudança no ano de 1932, que fez com que as mulheres pudessem votar e exercer papel no governo. O Código Eleitoral de 32, feito durante o governo de Getúlio Vargas, apresentou uma mudança significativa? Sim, pois muitas mulheres nunca puderam exercer sua voz e com essa nova mudança, mulheres conseguiram voz. Opinião, se o governo fosse absolutamente ditatorial, esse avanço do voto feminino e a sua própria eleição seria possível? Não. Se o governo fosse totalmente fechado, eu, como uma mulher, nunca poderia participar de reuniões e falar minha opinião. Senhorita Carlota, eu tenho duas perguntas para ti. A primeira é, se a liderança de Vargas era realmente legítima, por que ele precisou governar sob censura e polícia política? Posso para a próxima pergunta? Se realmente se importava com os trabalhadores, por que não lhe deu sindicato livres e independentes? Uma resposta? Muito obrigado. Pode prosseguir com o julgamento. Boa tarde, estamos aqui com a senhorita Carlota. Boa tarde. Então, a pergunta que eu tenho para você é: Getúlio ficou tempo demais no poder de forma autoritária? Ele acreditava que o Brasil precisava de estabilidade e condução firme para crescer. Talvez tenha parecido autoritário, mas foi pelo bem do país. E como via a censura e repressão no Estado Novo? Era um tempo difícil, havia medo sim, mas Getúlio dizia que era necessário para manter a ordem. Muito obrigada, Carlota. Muito obrigada. Nos anos de 1937 e 1945, durante o Estado Novo, um regime ditatorial foi instaurado por Vargas. E havia um forte controle sobre a imprensa. O governo criou órgãos de censura que regulavam o conteúdo publicado. Como a senhora avalia o impacto na sua vida profissional e na sua capacidade de denunciar injustiças? E se houve algum pessoa próxima, testemunho de casos de jornalistas que sofreram perseguição ou censura diante do mandato de Vargas? Sim, Carlos Lacerda foi um deles e isso afetou na profissão também. Você não poderia nos dizer mais como isso afetou? Sim, afetou a vida pessoal. Berenice, você concorda que havia propagandas comunistas e de agitação política em circulação nos jornais? E se nós não podemos considerar que controlar informações sensíveis foi uma medida de segurança nacional? Protesto. Protesto aceito. Para tenha criado benefícios, eles eram acompanhados de controle estatal, né? A estabilidade imposta pelo medo e repressão não é legítima e nem democrática. Estabilidade real precisa de participação e direitos. Criou medo não foi Getúlio. Getúlio encarnou como um governante responsável diante de uma crise interna e situação de guerra civil. Por que ele censurou tanto jornalistas para expor as suas opiniões? Medidas necessárias em crises extremas. Era tão necessária que afetou muito a vida das pessoas. Se ele era um presidente que se preocupava com a vida pessoal das pessoas e de todas as profissões, por que ele fez isso? O único erro de Getúlio, se foi um erro, foi o erro de modernizar o Brasil. Modernizar o Brasil por meio de mão firme não é modernizar, é uma ditadura, é forçar o fato a acontecer antes do normal. Senhora Abreu, como que era a sua vida antes das leis trabalhistas do Getúlio Vargas? Não tinha tempo, de trabalho, então, era 12 horas ou mais. Eles que decidiam na hora. Não tinha tempo de descanso, não tinha férias. A remuneração era meio, escolhida por eles. Quais as mudanças você percebeu depois do ponto que ele botou as leis trabalhistas? A carteirinha era assinada, tinha direitos trabalhistas, tinha 8 horas de serviço, condições melhores. Depois que Getúlio Vargas tomou o poder do Brasil, aonde ele entrou para o governo, ele começou a trazer fatos, começou a trazer estatísticas de mudança de vida para os trabalhadores. Estamos aqui para trabalhar para o povo. O governo foi feito para melhorar o benefício da vida da sociedade. Eu tenho uma pergunta para o senhor. Você acha que realmente as leis trabalhistas não foram apenas um modelo para o próprio Getúlio Vargas conseguir um apoio maior do público e conseguir implementar uma ditadura no Brasil? Protesto, meritíssimo. Está agindo de indução para trazer uma resposta. Eu estou apenas fazendo uma pergunta, esperando uma resposta. E não estou obrigando ele a falar nada. Eu gostaria de fazer um apelo ao júri, que vocês estão conseguindo perceber. Getúlio Vargas está implementando diversos modelos apenas para conseguir o apoio do público e depois realmente começar o que ele tanto queria, que seria uma ditadura. E vocês sabem como tudo isso terminou. Sem mais perguntas, é o que o júri. Boa tarde, estamos aqui com o operário Henrique. Até hoje,
Oi, tudo bem? Vamos fazer algumas perguntas para ele, tá? Como era a sua rotina de trabalho na fábrica? Antes do Getúlio Vargas era muito cansativo, não tinha direitos trabalhistas, a gente trabalhava 12 horas, sem folga. Daí agora com o CLT que o Vargas criou, a gente tem direitos, a gente trabalha 8 horas, tem condições melhores de trabalho. E você acha que recebe um salário justo pelo que faz? Melhor que antes, mas agora a gente tem uma base de salário mínimo. É isso, muito obrigada. A gente sabe que, especialmente no período novo, as pessoas com ideias comunistas ou associadas ao movimento comunista enfrentaram repressão e perseguição por parte do governo de Vargas. Reprimiram a perseguição por pessoas com seus mesmos ideais. E como essas ações impactaram os direitos civis dos indivíduos associados ao movimento comunista. Durante o governo de Getúlio Vargas, principalmente no Estado Novo, houve forte repressão aos comunistas e movimentos de esquerda. O Código Penal de 1940 criminalizava atividades revolucionárias, restringindo direitos civis, como liberdade de expressão, reunião e ações, e levando à prisão de muitos sem julgamento. Essas ações criaram um clima de medo e dificultaram a organização de movimentos comunistas. Para mim, foi um período de violação à liberdade e à dignidade humana, que apesar da luta por direitos que ainda persistiu. A senhora concorda de que teve, por através da ideologia comunista, confrontos armados? Testemunha vai responder a pergunta? Boa tarde, estamos aqui com Carla Pinto, comunista da Era Vargas. Ele pode ser dispensado, Então, sim. como era a Muito repressão bem. de Vargas contra os comunistas? Convocamos a senhorita Anitta Leocádia E Prestes. censura era rotina Ela será contra interrogada nós. pela promotoria Mais uma e pergunta só. posteriormente pela Os defesa. ideais comunistas Anitta eram uma Leocádia ameaça real ao Prestes governo? É filha de Não, era uma Olga alternativa de luta por justiça social. Benário e O Luiz governo Carlos usava isso como Prestes. desculpa para Ela reprimir. irá dar o seu É isso, depoimento, obrigada. seguindo a... Professor Celso, qual era a situação dos trabalhadores e dos sindicatos do Brasil feitos por Vargas? Não existiam sindicatos protegidos por lei. Era quase como se eles fossem inexistentes. Não tinha uma garantia para os trabalhadores. A intervenção do Estado nos sindicatos pode ser entendida apenas como autoritarismo, mas também uma forma de organizar a relação de trabalho e reduzir conflito? Vejo isso como uma forma de autoritarismo e sim como uma forma de organização necessária para conseguir controlar os sindicatos e tudo mais. Na sua avaliação, o CLT trouxe benefícios? Sim, ele trouxe muitos, inclusive. O senhor Abreu tinha falado anteriormente que ele trabalhava por 12 horas ou mais. O CLT ele conseguiu garantir que eles tivessem agora 8 horas garantidas de trabalho, não poderia ser mais que isso. Férias remuneradas, poderiam ter também direitos para as mulheres e menores, período de descanso semanal. Celso Furtado, se seus projetos, como a Sulene, fracassaram em reduzir a desigualdade e geraram desperdício de recursos, como o senhor pode defender que seu modelo de forte intervenção estatal é eficaz para o desenvolvimento do Brasil? Eu consigo dizer que ele é favorável ao desenvolvimento do Brasil, baseado em alguns eventos que aconteceram fora do país. Por exemplo, nos Estados Unidos, eles tinham o presidente Roosevelt, ele fez um projeto chamado New Ok, você está falando de Franklin Roosevelt, o terceiro presidente dos Estados Unidos com mais controvérsias em sua própria presidência? Aquele que na Segunda Guerra Mundial foi criticado por diversos povos diferentes por seus atos? Eu aqui tenho na minha mão uma carta do Franklin para o próprio Getúlio Vargas, falando sobre o Getúlio Vargas querer sensibilizar com o Japão, a Itália e a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Vocês podem ver, Franklin está aqui, Getúlio Vargas aqui embaixo. O deputado desprezou o papel da agricultura moderna, que acabou sendo o verdadeiro motor do crescimento do Brasil. Assim como a acusação falou nessa manhã,
Sim, houve conversas entre Roosevelt e o presidente Vargas, porém não podemos esquecer que Getúlio Vargas foi muito ativo na Segunda Guerra Mundial, onde ele ajudou não somente com homens, mandando a FEB lá para a Itália para enfrentar os soldados nazistas e do grupo entre os nazistas. Também temos uma carta de Adolf Hitler, que mandou uma mensagem agradecendo a Getúlio Vargas por ele ter mandado uma mensagem de felicitações sobre um novo feriado criado na Alemanha. No mesmo ano que essa carta foi escrita, foi o ano que o Brasil rompeu com a Alemanha. Protesto. Nenhum momento eu falei que estava fazendo uma união, estou falando que ele não tinha contato. Ele saliou os aliados no mesmo ano que essa carta foi mandada. O senhor era jornalista, como foi dito. E mesmo diante das censuras, foi um opositor ativo, enfrentando essa realidade. Com isso, na sua opinião, como isso afetou a sua atuação como jornalista e sua postura de oposição ao regime autoritário? Eu estou aqui apenas como vítima de um atentado, mas como representante de uma nação cansada de ser enganada. Getúlio Vargas se apresenta como o pai dos pobres, mas na verdade é algoz da democracia. Ele governa com mão de ferro, reprime opositores e manipula a opinião pública com falsas promessas. Eu mesmo, fui alvo de violência política deste governo. O Major Rubem Vaz, um herói, tombou com uma bala destinada a mim. O sangue dele mancha as mãos de Vargas. Não foi um ato isolado, foi um crime político, um atentado contra a liberdade, contra todos nós que ousamos pensar diferente. Por que o senhor se recusou a entregar a arma para a perícia? O calibre da arma que o senhor recebeu o tiro era 45. O calibre 45 é feito para amputar o pé. Não há registros nenhum no hospital nenhum que o pé dele foi baleado. Protesto. Está sendo carregado por 3 militares por não conseguir colocar o pé no chão. Carlos Lacerda, alguma coisa a mais? O Getúlio Vargas é um monstro, tá? O bem dele é o bem maior. Chegou a hora de desmascará-lo diante de toda essa história. Foi um documento forjado em 1937 que descrevia uma falsa conspiração comunista para tomar o poder no Brasil. Vargas usou essa mentira para espalhar medo e justificar o golpe que deu início ao Estado Novo, concentrando todo o poder em suas mãos. Essa farsa revelou a face autoritária de seu governo e, ao invés de proteger o povo, Vargas manipulou a população e destruiu a democracia apenas para se manter no poder. Vargas não falsificou documento nenhum, não tem prova nenhuma disso. Ele foi redigido por Olímpio Mourão Filho, um militar. Saiu no jornal da época por conta que os militares acharam o documento falsificado. O documento já circulava nos quartéis antes de chegar às mãos do presidente. O Vargas reagiu a uma informação que lhe foi entregue pelas próprias Forças Armadas. Condená-lo a ignorar que ele não criou um plano, apenas interpretou dentro do contexto de crise. A acusação subestima um princípio básico da política. Ameaças não precisam ser majoritárias para serem perigosas. E onde está isso? Onde está isso o quê? O seu argumento, porque a gente tem provas de que isso foi falsificado. Mas foi falsificado, a história foi falsificada, mas não foi Getúlio que falsificou. É isso que eu estou falando. Boa tarde, estamos aqui com Carlos Lacerda e temos algumas perguntas a ele. O senhor acredita que a censura foi a maior barreira à democracia? Sim, pois fortaleceu o autoritarismo, né? E ele impediu a população de saber a verdade que estava ocorrendo. Então, Vargas trouxe algum benefício ao Brasil? Claro, alguns direitos trabalhistas, né? Mas também fez o que fez. Muito obrigada. Senhor Gregório, em algum momento o presidente lhe pediu para eliminar ou atacar Carlos Lacerda? Não, o presidente não pediu nada. Ele nunca falou sobre. Antecipadamente desse plano? Não, ele não sabia. Eu agi pelas minhas próprias ações. Então, o senhor assume a responsabilidade pelo crime sem envolver Getúlio Vargas? Sim, eu assumo total responsabilidade por todas as ações que eu fiz. Temos uma confissão pública de Gregório Fortunato sobre o atentado de Carlos Lacerda. Primeiramente, quem você é? Sou Anita Prestes, filha de Olga Bernária. Minha mãe foi entregue ao campo nazista grávida, onde foi morta, nasci presa, cresci sem ela. O impacto da atuação da senhorita Prestes na resistência contra o regime de Vargas durante o Estado Novo? E de que maneiras ela contribuiu para a luta por justiça social e direitos trabalhistas no Brasil? Durante o Estado Novo, a resistência se manifestou em várias formas, desde ações clandestinas até a manutenção de ideias democráticas. Também foi na denúncia das justiças e na defesa de um projeto de país
onde os trabalhadores tivessem seus direitos respeitados, promovendo uma conscientização de que a justiça social era uma luta contínua. E sobre a sua mãe, você sabe o porquê que Vargas fez isso? Se tinha alguma autoridade em fazer isso, já que sempre dizia que ele era o pai de todos, era um homem bondoso, como se dizia em todos os jornais? Vargas se apresentou como o pai dos pobres, mas também perseguiu, prendeu e matou comunistas e trabalhadores. No Estado Novo, calou a imprensa e governou com ditadura. Com a minha história e a dor da minha família, Vargas não pode ser lembrado como um herói. Ele também foi um ditador. Sem mais perguntas. Ok. Senhorita Anitta, a senhora concorda de que, novamente, assim como eu perguntei para a senhora Carla, houve confrontos armados, mas eu vou acrescentar, e a sua mãe Olga estava envolvida nesses confrontos? Com certeza. Ok. A senhora compreende que, por através da lei, principalmente na época a qual nós estamos envolvidos, o Decreto 702, de 21 de março de 1936, declara um estado de guerra, aonde as pessoas que fossem confrontar a soberania e a proteção brasileira por através de ideologias ou através de forças armadas, assim como teve a intentona, poderia ser tomada devidas medidas para mudar isto? Não sei se compreendi 100% a sua pergunta. Ok, posso reformular. Por através de decretos que já havia na lei, o poder executivo, que era o presidente, tinha autoridade de fazer devidas medidas para prevenir e para proteger a sociedade brasileira? Sim, mas não foi feito. Como não? Se ele utilizou do decreto 62 assim para prender a sua mãe? Ah, sim, desculpa, entendi errado a sua pergunta. Ele não aprendeu. Ele exportou o tronco para a Alemanha. Oi? Ele mandou o tronco para a Alemanha e eu tenho o documento dele assinado permitindo isso. Sim, e a gente também tem documentos onde o advogado de Olga pede o habeas corpus de Olga, porém o próprio Supremo Tribunal Federal autoriza o extravismo dela de volta para a Alemanha. Ou seja, eles só estavam obedecendo às leis da época. Ok, o homem que se diz o pai dos pobres, um rei que ajudaria qualquer pessoa, é certo mandar uma mulher dessas, uma grávida, de volta para a Alemanha nazista, onde ela acabou morrendo em um campo de concentração, sem conseguir ver a filha, sem os parentes, sem ninguém? É isso que está me dizendo. Esse é o lado do herói de vocês. A pessoa que mudou o Brasil, matou à toa uma pessoa que não pode nem ver sua filha. Senhor advogado e senhores júris, a gente está aqui para falar de um homem que só estava obedecendo às leis. Ele só estava protegendo a sociedade brasileira de um comunismo, de uma ideologia, onde tentava protegendo através de ditadura e corrupção e mortes. Ditadura não, obedecendo às leis. Ditadura, quando posso. Então vamos ter respeito nessa manhã. Muito alterado. Muito obrigada. Podemos dispensar a senhorita Anitta Leocádia Prestes? Senhora, meritíssima, perdão. Sim. Nós temos aqui a carta onde pediram habeas corpus perante o STF e o STF negou. Se permitir passar as provas. Pode passar. Agora estamos aqui com Anitta Prestes. Anitta, como a deportação de sua mãe reflete a perseguição política de Vargas? Foi uma crueldade do regime, onde minha mãe foi entregue grávida no campo nazista. E que marca esse episódio deixou na sua vida? É uma dor que carrego até hoje pela perda das pessoas. Muito obrigada. Principalmente minha mãe. Obrigada. Eu fui uma das pessoas que redigiu a Constituição de 37 e eram totalmente respaldadas tanto por decretos quanto pela Constituição vigente. Então a senhora confirma que a intenção do governo não era punir ideologias e sim neutralizar ações que representavam perigo real à ordem pública? Sim, o principal papel do Estado é garantir a soberania nacional e tem medidas que precisam ser tomadas para garantir essa soberania. Ministra, você confirma que durante o Estado Novo, indivíduos que foram investigados foram liberados após o Estado ver que não representavam uma ameaça concreta?
Sim, essas apreensões elas aconteciam, mas as investigações também aconteciam e quando era averiguado que não havia nenhuma acusação contra esses indivíduos, eles eram frequentemente liberados. Durante a intentona comunista de 1935, o governo agiu rapidamente para evitar morte e destruição, certo? Certo. Isso demonstra que as ações não foram arbitrárias, certo? Certo. Tem mais perguntas? Que evitar conflitos à custa da censura, da perseguição, da morte, e que vários pontos contra o próprio Getúlio teve, vale a pena? Não, isso não é proteção, isso é um tipo de opressão. Aos poucos, Getúlio foi reformulando, até conseguir ser o ditador que tanto queria ser. Assim como o senhor advogado de ataque falou nessa manhã, ele falou que isso não é defesa, mas creio aqui que todos, se ainda não são pais, pelo menos já foram filhos. Todos nós já sabemos aqui que quando um pai ou uma mãe quer defender nós, quer nos proteger de algo, muitas vezes a gente é restrito. Não que quer dizer que é algo errado, mas sim para nos proteger e nos defender de algo que sim pode nos fazer mal. Não quer dizer que nós estamos condenados a viver num mundo de ideologias de quem nos manda e a gente só obedece. Apenas estão nos ensinando e nos orientando coisas que não necessitamos aprender, pois são somente coisas que estariam nos atrapalhando, assim como movimentos comunistas. Ministra, voltando ao tópico da Olga, considerando que a Olga Benário era estrangeira, participava de atividades subversivas ligadas à intentona comunista de 1935 e representava uma ameaça concreta à ordem pública, pode-se afirmar que sua extradição foi uma medida legal e proporcional respaldada pelo decreto de número 702 em 21 de março de 1936? Sim, a Olga Benário, ela veio da União Soviética e ela não fazia parte da Internacional Comunista. Quando ela chega ao Brasil, ela e o Luiz Carlos Prestes, eles tentam instaurar o comunismo no Brasil. E através da intentona e também transformar o Brasil num satélite da União Soviética. Quando tu faz um movimento para transformar o Brasil num satélite da União Soviética, aonde acontecia a Guerra Civil da União Soviética, a gente tinha campos de concentração, a gente tinha fome, muitos campos de concentração que matavam diversas minorias. Então, quando essa ameaça chega ao Brasil, é necessário que o governo se imponha e contenha, tanto preventivamente quanto ativamente. Essa extradição da Olga, ela era respaldada tanto pela lei quanto pelo habeas corpus que foi negado pelo STF. Então não foi uma decisão somente do Getúlio Vargas, foi uma decisão tanto do STF quanto do governo baseado na Constituição vigente e em todos os decretos que eram necessários para manter a ordem e a soberania nacional. Só relembrando que Getúlio Vargas mantinha contato com Adolf Hitler e com outros presidentes. Sou militar. O que eu trago nessa corte não é apenas a minha voz, mas é de todos os brasileiros que sofreram sobre o jugo do Estado Novo. Getúlio Vargas se representava como o pai dos pobres, mas ele agiu como carrasco da liberdade. Eu não nego que ele tenha feito obras e leis trabalhistas, mas eu afirmo diante dessa corte que nenhuma conquista social justifica o assassinato da democracia. Vargas traiu esses princípios. Portanto, eu acuso Getúlio Vargas de ter governado pela força, de ter perseguido seus opositores e de ter instaurado medo como método de governo. Você confirma que havia a intentona comunista de 1935, certo? Sim. Considerando que havia um levante armado e mortes, não podemos dizer que o governo agiu preventivamente? Evitar conflitos à custa da censura e perseguição é opressão, não proteção. De que partes dos presos eram de setores militares subversivos e não de civis comuns? Sim. Bom dia, Vossa Excelência. Bom dia às pessoas, senhoras e senhores do júri. Bom, apresento-me aqui mediante desse julgamento com a consciência tranquila de quem dedicou a sua vida ao Brasil. As decisões sempre tiveram um único objetivo: proteger a nação e garantir o bem-estar do povo brasileiro. Meu compromisso foi transformar um país desigual em uma pátria mais justa. São conquistas históricas que permanecem até hoje. Ainda assim, acusam-me de autoritarismo e de violações. Tomei medidas de proteção, como a extradição de Olga Benário,
que, por exemplo, não foi uma decisão arbitrária, seguiu os trâmites legais e baseou-se na Constituição vigente. Não se tratou de perseguição pessoal, mas sim do cumprimento da lei em meio a uma grave crise nacional. Em 1937, quando as ameaças de instabilidade se intensificaram, proclamei o Estado Novo, fechei o Congresso e promulguei uma nova Constituição. Senhoras e senhores, não fui, nem sou e nem serei fascista ou comunista. Fui e sou, antes de tudo, um homem de Estado. Governar exigiu de mim escolhas difíceis. Peço, portanto, que este tribunal analise minha trajetória com justiça. Não me julguem apenas pelas acusações de meus adversários. Tudo o que fiz foi para fortalecer o Brasil e proteger a soberania e garantir a dignidade ao seu povo. Diante disso, declaro com convicção: sou inocente de todas as acusações que me fazem. Minha vida é pública e é prova disso. Sempre agi em nome da ordem, do progresso e da grandeza da nossa nação. Senhores jurados, a acusação trouxe 5 ilações para este tribunal e eu venho apresentar os decretos e fundamentos legais que demonstram a legalidade de todas as ações do presidente Getúlio Vargas. Getúlio Vargas não agiu fora da lei. Todas as decisões do seu governo foram deliberadas com participação do Supremo Tribunal Federal e outros órgãos competentes, cumprindo a Constituição e os decretos vigentes. Afirmo, agiu dentro da lei. A segunda acusação, repressão e perseguição. Decreto número 702, de 21 de março de 1936, declarou o Brasil em estado de, abre aspas, comoção intestina grave, autorizando medidas excepcionais diante da ameaça comunista. E quanto à imprensa, Decreto-Lei 10 de novembro de 1937, artigo 16, concedeu autoridade ao Poder Executivo para regular a atuação jornalística. Então, novamente, todas as ações foram legais e proporcionais à situação de crise. A terceira acusação, colaboração com regimes totalitários. Essa acusação é infundada. O Brasil rompeu relações diplomáticas, atuou estrategicamente, mantendo neutralidade inicial durante a guerra, permitindo que, enquanto o Brasil se modernizasse, outros países estavam em declínio e, mais uma vez, agiu dentro da lei. Quarta acusação, interferência em instituições sindicais. Decreto-Lei número 77 de 1937 regulamentou o registro e funcionamento de associações civis, incluindo sindicatos. O objetivo foi proteger trabalhadores, organizar atividades sindicais e garantir direitos sociais. E ele cumpriu, e novamente cumpriu dentro da lei. Quinta e última acusação, manipulação de documentos visando o golpe de Estado. Essa acusação é falsa. Getúlio não redigiu, não assinou e muito menos manipulou documentos. Decreto-Lei número 2121 de 1940, regras para a segurança interna e defesa nacional, permitindo agir contra ameaças de estabilidade. E Decreto 10 de novembro de 1937, do artigo 122, conferiu ao Executivo autoridade para garantir a ordem nacional frente a ameaças reais. Então, novamente, todas as ações foram conduzidas dentro da lei. O tribunal não é palco para sensacionalismo ou apelação. Os senhores devem julgar se agiu ou não dentro da lei. Então, se atenham ao lado que realmente apresenta provas e decretos. O lado que fala pela lei. A acusação foca em morte e tortura, mas esquece que os relatos de tortura vieram de fascistas e opositores. Esquecem que os presos não eram civis inocentes, eram envolvidos em atividades subversivas. Ignoram que Vargas garantiu direitos aos trabalhadores, instituiu o salário mínimo, férias remuneradas, previdência social, modernizou o país, criou a Petrobras e a Companhia Siderúrgica Nacional. Então, se houve erro, foi o erro de proteger em excesso, mas nunca o de cruzar os braços, porque isso Getúlio nunca fez. Se formos condenar líderes por cada morte ocorrida em períodos de guerra e instabilidade, teríamos que condenar também Dom Pedro I, que participou de batalhas para assegurar nossa independência de Portugal. Teríamos que condenar Bento Gonçalves, que defendeu o Rio Grande do Sul na Revolução Farroupilha, e condenar também Duque de Caxias, que organizou tropas para preservar a unidade do país.
e tantos outros heróis da história brasileira. Assim como eles, Getúlio Vargas agiu para proteger a nação, enfrentando ameaças internas e externas, buscando preservar o país e a maior parte de seu povo. Se a acusação chama de ditador, então foi o único ditador que garantiu direitos e participação à parcela mais ignorada da nação, a maioria. Pergunta aos senhores jurados, então, preferem ignorar o meio ou reconhecer o legado? Momento decisivo. Hoje não julgamos apenas Getúlio Dornelles Vargas. Julgamos a farsa, a manipulação e a violência que ele impôs ao Brasil. Como ele mesmo falou, fechou o Congresso, calou a empresa e exilou opositores. Vargas não construiu uma pátria livre, ele acorrentou uma nação inteira ao seu projeto pessoal de poder. Os direitos trabalhistas que tanto exaltam, favores calculados, moeda de troca, para comprar a devoção das massas enquanto destruía as bases da República. Quando o mundo via o avanço de Hitler, Mussolini e Salazar, Vargas seguiu o mesmo caminho autoritário, erguendo no Brasil um Estado policial que se escondia sob o nome de Estado Novo. Senhores, ele foi cúmplice de uma era das trevas mundial e trouxe essas trevas para dentro das nossas fronteiras. Até ditadores são capazes de fabricar ídolos falsos. Esse tribunal não pode se curvar ao mito. Este tribunal deve erguer-se em nome da justiça e da memória histórica. Eu não preciso de muitas folhas aqui para falar o óbvio. Condenar Vargas é condenar o autoritarismo, a mentira e a violência que ele encarnou. Senhoras e senhores, se hoje estamos aqui, é porque a liberdade resistiu, apesar de Getúlio Vargas. Que a sentença seja clara: culpado, ditador e inimigo da democracia. Muito obrigada.